Bem-vindos ao Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Convidado aqui, uma fera da aviação comercial das antigas. Ele que começou, sabe como? Como mecânico. Bem-vindo, comandante Itaberaí. Uma honra tê-lo aqui a bordo desta aeronave que é o Porta de Hangar. Muito obrigado. Você deve falar isso sempre, né? Como comandante. Exatamente. O Hangar fez parte da minha vida inicial na Transbrasil, né? Onde eu comecei a trabalhar como ajudante mecânico de manutenção. E depois fui galgando, passei a trabalhar depois em 86 como engenheiro de voo para Flight Engineer, que é o 707. Depois fui promovido a copiloto do 707 também. E aí depois de 3 anos e meio passei para o 767, onde voei também 3 anos e meio, em torno de 2.800 horas na Transbrasil. E depois fui para o 737 até sair comandante, onde fui promovido dia 1º de maio de 94, dia da morte do Ayrton Senna. 1º de maio, dia do trabalho e morte do Ayrton Senna. Mas que dia, hein? Foi promovido, uma pena, uma tristeza pro país, mas uma alegria pra você, né? Saiu comandante. Como é que surgiu a aviação na sua vida? Não de piloto, como surgiu a aviação? Bom, no ano de 1963, o meu irmão, o Irajá, que fazia aeronáutica, né? Civil aeronáutica, deu a minha primeira inspiração, né? E quando ele terminou na aeronáutica, ele foi para a VASP, fez Senai da VASP, ele foi xerife do Senai da VASP. Que era muito importante, né? A mecânica da VASP, a manutenção da VASP era muito legal, né? E eu sou uma família de 9 irmãos, 6 homens e 3 mulheres, 2 estão falecidos. E eu me espelhei nos meus irmãos, né? No Irajá, no Biratã, no Irapuã, no Itaguaçu, no Birajara. O Itaguaçu e o Biratã são falecidos, né? Então todos fizeram Senai e eu também o fiz. E aí em 67 o Irajá entrou junto com o Dimitrov na VASP e lá nós conhecemos o Valdir Ribeiro Passos, que veio a falecer recentemente, há quase um ano atrás, onde eu me espelhei para ser piloto, né? E ele me apresentou o Valdir, era comandante Passos na VASP, né? E o Dimitrov. Então eu fiquei tendo-os como meu esteio, meu espelho, né? Eu sempre faço questão de citar o nome, tanto do comandante Passos como do comandante Dimitrov. E aí no ano de 74, o Dimitrov me levou para fazer o primeiro voo no Paulistinha, lá em Bragança, no GUT, né? Em julho, dia 16 de julho de 1974. E eu já tinha, na época, eu tinha 16 anos, né? Eu já sabia, eu queria ser, quando eu era criança, motorista de ônibus elétrico, porque meu pai era da CMTC, foi do Corpo de Bombeiros, né? Meu pai foi do Corpo de Bombeiros, foi motorista da CMTC. Que legal. Queria ser motorneiro de bonde, maquinista de trem, mecânico de avião e piloto. E aí eu, né? E segui carreira. Fui tudo na Transbrasil, o qual eu nunca vou esquecer, né? A Transbrasil parou dia 3 de dezembro de 2001, mas eu tentei fazer lá, continuar voando até agosto de 2004. Foi quando eu parti para Shenzhen Airlines, em Shenzhen, na China, onde permaneci por 3 anos e 4 meses, né? Mas a parte de instrução, piloto privado, onde foi em Bragança? Era o Clube de Bragança Paulista, piloto privado, piloto comercial e FR, junto com o Luizão, o Alcir, né? O Linê, não era o Linê o nome do... Eu não lembro o nome do outro instrutor, né? Depois eu volto a lembrar. E tantos outros que por lá passaram. O Luizão tá lá até hoje, né? De vez em quando a gente se fala. Até né? hoje. Eu tirei todas as carteiras lá. E a teórica foi feita na EACOM. EACOM, Escola de Aviação Congonhas. Isso. Comandante Bertolucci. Da EACOM. Participa, inclusive, do Teaching for Free. Faz direto ao canal, nossos amigos e parceiros também de canal. Mas então, comandante, aí você foi ser mecânico. Qual era a sua especialidade de mecânico? Eu era da área de motores, APU, ar-condicionado, célula, né? Tanque de combustível, né? E fui fazendo as provas no DAC na época para tirar a habilitação técnica mesmo, de mecânico de manutenção, CAT 2. Cheguei a tirar CAT 1, mas já voando, né? Entendi. Permaneci por 4 anos e 7 meses na manutenção. Entendi. E quais são as principais dificuldades para um mecânico? O pessoal acha, mecânico não é moleza nada. Tem que trabalhar na pista, com um dia de chuva, com um dia de frio, com calor, com um avião em volta, barulho. Quais são as dificuldades reais de um mecânico? Bom, se você tiver todo
um material para se proteger, bota, macacão, óculos, protetor auricular, né? Você vai ter aquelas dificuldades normais de qualquer profissão que tenha as suas dificuldades, né? Às vezes a falta de estrutura não era o caso da Transbrasil. A Transbrasil tinha uma infraestrutura boa de manutenção, de apoio. E na pista, eu trabalhava na pista, eu gostava de trabalhar. Eu era um cara coringa, eu ficava na pista, depois ia pro hangar, ia pra pista novamente, né? E trabalhei, depois eu rodei nas outras oficinas, na hidráulica, na elétrica, né? E comandos de voo um pouquinho, mas continuei trabalhando lá para aprimorar o conhecimento, né? Entendi. Eu nunca enfrentei dificuldade na aviação, nem na manutenção, nem no voo. Eu não tenho nada para reclamar. Eu quero continuar voando se puder até o último dia da minha vida. Eu não canso. Que legal. Por exemplo, tinha que tirar um motor na pista. Tinha que tirar um motor? Dava para fazer isso? Na pista não era permitido, mas no pátio fora do hangar era permitido, sim. Para levar um motor para outro lugar. Tem alguma história boa de motor para contar? Tenho, de motor eu tenho. O cara ficou parado lá nos cafundóis e você tem que levar o motor? Tenho. Isso aconteceu no dia 13 de janeiro de 1984. O 767 nosso decolou de Manaus, Tango Alpha Charlie, e perdeu o motor direito, né? O comandante teve que voltar. Era o comandante Glauco e tinha um coronel, se não me engano, fazendo voo de cheque, ou ele estava fazendo adaptação no coronel. Tinha algum militar fazendo voo de avaliação ou fazendo treinamento. O voo era o voo 177. E era uma sexta-feira 13, né? E nós tivemos que desmontar um motor aqui no aeroporto de Congonhas, que é o motor CF6 General Electric. Ele era um motor que ainda estava em teste, né? Os nossos primeiros 767 chegou em 17 de junho de 83 em Manaus, mas em São Paulo, Brasília, já era 18 de junho de 83, um sábado, ou Tango Alfa Alfa. Os outros demais, o Bravo e o Charlie, chegaram no final do mês, mesmo ano. Novinho. Novo, 0 bala. O Tango Alfa Alfa ficou exposto em Le Bourget em 83, né? Então, o Tango Alpha Charlie, que hoje está parcialmente remontado lá na cidade de Taguatinga, em Brasília, que perdeu o motor, deu fogo no motor. Ele teve uma expansão num rolamento do SAMP 4, se não me engano, fundiu o rolamento, deu fogo no motor e eles voltaram. E eu cheguei naquele dia de um voo que eu fiz, estava em Bauru fazendo link trainer no Frasca. Aí o Otelo, que era meu chefe, seu Júlio, que era também o diretor de manutenção com o Coronel Maciel, pediram para que eu fizesse parte da equipe de manutenção para desmontar, separar o fan do core, né? Para deitar esse fan e colocar esse motor no 727 nosso, que era o Tang Yonke Hotel, que esse avião foi vendido para DJX, se não me engano. Você tinha que desmontar para poder caber lá dentro. Para caber no 727. Que dor de cabeça, hein? E aí nós começamos a desmontagem na sexta-feira, dia 13 de janeiro de 84, e findamos essa desmontagem aí toda na segunda-feira, né, dia 16. E o horário de decolagem tinha que ser até no máximo 23 horas. Nós decolamos umas 23 horas. Congonhas, da pista 34 esquerda para Campinas. O comandante era o Sintra, aliás, Cerdeira, Quadros, o flight era o Omar Campos Braga. E eu estava como mecânico, Maldonado e outros mais, né? Equipe de manutenção, né? Chegamos em Campinas para abastecer o 727 para ele fazer o voo direto Manaus. O 727 ele tinha uma válvula chamada válvula piloto. Uma boia era mecânica. Conforme você ia abastecendo combustível na asa, no tanque central do 727, os gases saíam pelas pontas da asa, pela vente válvula da ponta da asa do 727. E o que aconteceu? A válvula da asa esquerda ela ficou travada. Ei. Começou a vazar combustível pela asa esquerda, né? Começou a vazar, eu estava lá próximo. Já era uma meia-noite mais ou menos. Eu peguei uma escada de uns 8 degraus mais ou menos, parei na ponta da asa, tentei fazer assim, lógico que não fiz assim, né? Mas foi o suficiente para parar, para ela travar e parar o vazamento. Daí chegaram os bombeiros e tudo. Aí nós fomos para Manaus, né? Seguimos para Manaus. Chegamos em Manaus, tiramos esse motor e remontamos esse motor, e uma outra equipe removeu o motor 2 do Tango Alpha Charlie para que colocássemos esse motor no Tango Alpha Charlie. Só que desde Congonhas eu já tinha dito, eu já havia solicitado porque esse motor fosse tentado colocá-lo num Hércules e ninguém me escutou. O engenheiro da época, o engenheiro Nelson Basile, que já é falecido, falou: não vai caber. E eu fiquei insistindo com aquilo. E esse Hércules estava em Campinas, é isso? Não.
Foi uma ideia que eu tive em Congonhas. Falei, será tá. que não cabe para evitar ter que separar o fã do core? Foi um trabalho de 4 dias e depois ter que remontá-lo lá em Manaus. Bom, quando nós o remontamos em Manaus, removemos o motor do Tango Alfa Charlie do 767 em Manaus e colocamos outro motor, eu vi um Hércules parado lá no aeroporto Eduardo Gomes e me dirigia a tripulação. O capitão da missão era o comandante Capitão Lara, que veio... Esse cara tem uma memória é impressionante. Eu até falei pro... Desculpa te cortar, mas você tem uma memória muito boa. E ele... Falei com ele, olha, capitão, eu queria fazer uma pergunta. Será que eu podia... Esse avião vai pra onde? Vai pra Guarulhos. Nós vamos vazio e tal. Daí eu conversei com ele, falei, olha, temos um motor aí, será que a gente poderia medir a altura da longarina da asa do Hércules até o assoalho? Lembrando que o motor do avião, ele fica no suporte, e aquele suporte que a gente chama de berço, onde fica o motor quando está fora do avião, ele é escamoteável, ele baixa, ele tem 3, 4 posições, ele fica mais baixo. Aí eu medi a altura do motor, a altura mínima que ele ia ficar, e o Hércules sobrou quase 2 polegadas, então o motor 5 coube. centímetros. Então o motor que saiu do Hércules, saiu do 767 em Manaus, coube no Hércules e veio direto. Quer dizer, poderíamos ter feito isso Poupava um trabalhão no gigante, dia 13, né? quando queimou, quando eu dei a sugestão. Mas ninguém quis ouvir aquela época, quando se falava nem de CRM, era com S, sem RM, né? Falava, ninguém te escutava. Mas veio. Veio. Veio resolver o problema. Como é que surgiu a oportunidade de ser piloto na companhia Transbrasil? A Transbrasil tinha como o nosso patrão, o comandante Omar Fontana, ele fazia da Transbrasil uma família. Ele deu chance para os funcionários crescerem na própria empresa, né? E ele nos abriu a oportunidade de prestarmos uma prova, né? Essa prova foi realizada no dia 2 de dezembro de 1985, numa segunda-feira, onde eu prestei essa prova com 248 candidatos. Na época eles queriam 30 pessoas, eles acabaram contratando 64 pessoas, né? E eu fui um dos classificados. Mas tem uma história aí que eu faço questão de falar. O Alfredo, que foi inspetor de manutenção, me ajudou muito no inglês. Grande Alfredo. Alfredo José de Souza, também. comandante, instrutor, checador. Ele aposentou em 2012 na Gol por opção própria. E ele me ajudou no inglês. E nós fizemos a redação, aquela coisa toda e tudo, resultado. Quando veio o resultado da prova, o Coronel Machado falou, Alfredo, você até foi bem na prova, mas eu não vou poder te pegar, você já está com 34 anos, mas eu prometo uma coisa para você. Se houver alguma desistência nessa turma, eu coloco você, eu dou isso como garantia. Ele falou, tá bom, eu peguei, levantei a mão, falei, Coronel Machado, então eu posso pedir um favor pro senhor? Ele falou, pode tirar meu nome, isso foi no dia 2 de janeiro já de 86, eu falei, eu tenho 27 anos, que eu ia fazer, dia 23 de janeiro, agora eu vou fazer 63, eu ia fazer 28, falei, eu sou solteiro, o Alfredo tem 34, tem 3 filhos e é casado, e ele que me deu aula de inglês e me ajudou para chegar a esse resultado, assim como todos os outros que estão aqui, os 7, não foi isso, pessoal? O pessoal ficou tudo quieto, mas concordaram comigo. Então eu cedo meu lugar para ele, eu prefiro esperar que alguém desista. Aí ele olhou para mim e falou assim, falou para o Alfredo, olha, puxa-saco e mato nasce até no asfalto, mas amigo como esse você não vai encontrar na tua própria casa. Falei, coronel, o senhor está enganado, amigo como o Alfredo, que a gente não vai encontrar em casa. E o Machado é um cara muito bacana, o Coronel Machado. Aí ele virou pra mim e falou, como é que é seu nome? Eu falei, Itaberaí. Ele falou, eu vou atender seu pedido, rapaz, mas não vou tirar seu nome, não. Eu vou manter seu nome. Pode colocar o Alfredo. Aí nos apelidou de Batman e Robin. E nós fomos seguir uma carreira junta. Que legal. Né? Aí comecei com flight. Isso em que ano? 1986. O curso 86. começou dia 17 de fevereiro, numa segunda-feira. Que legal. POS, que era piloto operador de sistema, Flight 07. Eu tive a honra e o prazer de voar com o comandante Alfredo, que, diga-se, Alfredo, um cavalheiro, né? Fizemos um voo maravilhoso. Ele falou, vou fazer uma volta um pouco maior para você poder ver a cidade. E 737. Ele tinha uma voz grave. Ei, como é que você tá? Tudo bom? Aí, ele era um cavalheiro. Bacana. Então isso daí foi uma coisa que eu fiz e faria, né? Qualquer pessoa. Porque eu não achava justo eu estar lá e ele não. Se eu fui é porque o Alfredo me ajudou. Não só a mim, a muita gente, né?
Então isso eu tenho como honra, né? Um agradecimento. E aí nós fomos estudando junto, ele e o engenheiro Marcos Guimarães Moraes, que também já é aposentado, né? Foi chefe de manutenção também na divisão de controle de qualidade. E então eu tenho essa história de gratidão pela manutenção, por todos os meus amigos de manutenção de hangar, que eu tenho como meus amigos até hoje, a gente se encontra. Pela área de operações da Transbrasil, por onde eu passei. Quando ela parou, eu fui parar na Shenzhen. Depois voltei, entrei na Latam, onde eu devo agradecimento às minhas 8.642 horas de voo de Airbus, que eu conquistei na Latam, e hoje ingressando numa nova empresa no Brasil. Que bom. Com muita felicidade e muita gratidão. Vai voar Airbus de novo? Airbus de novo. Que legal. Aí vocês tentam imaginar qual empresa que é. Mas é isso aí, muito legal essa história. Comandante, troca de cueca. Bom, na manutenção, eu tive esse evento que eu narrei logo no começo. Que não foi uma troca de cueca? Foi uma coisa. Em voo, na verdade, eu nunca passei por problemas, né? Uma vez decolando com destino ao Egito, era meu voo de cheque com o Omar Campos Braga, de Flight 07. E o 07 que nós estávamos, Papa Tango Tango Charlie Oscar, deu alarme de fogo no motor 2, decolando do Galeão para Las Palmas. Lotado, né? de carga. Isso foi no dia 28 de abril de 86, inclusive. Ele decolou, deu fogo, mas era alarme falso. O comandante era o Igor, que faleceu já 1 ano e pouco atrás. Era o comandante. Tinha o Laércio Rentes de Virgílio, era o copiloto. O Ares. Tinha o Vladislau Lalau, que era o inspetor de manutenção. E o Mafra, que era o Dove. E eu vi que o problema técnico ali era a indicação. Mas o comandante Igor seguiu as manobras que eram exigidas, né? Fez alijamento de combustível, acionei o dump chute, aquela coisa toda, alijava 3.600 libras por minuto 707, se não me engano, né? Em cima do mar? Em cima. E aí o controle Rio nos vetorou, nos colocou numa condição para fazer o alijamento de combustível, foi mais de 20 minutos. E aí quando nós retornamos para a pista 14 no Galeão. E aí eu lembrei daquele filme Aeroporto, o 07 indo para pouso, né, no aeroporto de Lincoln, né? Inclusive aquele avião do filme Aeroporto, ele foi da Transbrasil, Tango Charlie Serra. E uma coisa que eu falei até para colegas meus, em 1970, quando lançou esse filme, Aeroporto, uns falam Aeroporto 70, o nome do filme é Airport. Burt Lancaster e Dean Martin, né? E tem o outro rapaz lá que era o cara da manutenção. Eu tava lá em Brasília com o meu irmão, com o Irajá. A música do Alfred Newman, não é isso? Esse filme? Isso. E a música tem o Grant Bell, que fez o Airport Love Theme, um disco, né? Como é que é o nome? Deu mais ou menos esse nome, assim, parecido. 1970, Aeroporto de 1970. E eu estava no aeroporto, no cinema, assistindo o filme, em julho de 1970. Quando eu falei assim, eu vi o filme assim, eu nem piscava os olhos, né? Eu falava, poxa Deus, como eu queria que um dia pudesse voar esse avião. Eu tava querendo voar um Boeing. Dessa força. E eu voei o avião do filme, ele era 1966, ele foi da Fly Tiger, Aer Lingus e tal, e findou na Transbrasil. Que legal. E você voou o avião do filme? E voei sem saber. Eu vim saber disso em 2016. Que legal. E esse avião foi o avião que acidentou-se no dia 21 de março de 1989 com o comandante Dorival. Comandante Dorival. Tango Charlie Serra. Ele foi o avião do filme. Quer dizer, Deus me fez voar o avião do filme Aeroporto. Eu e muitos colegas, né? Isso é verdade. É esse o avião que acidentou? É. Nossa, que coisa, hein? Muita gente não sabe. Muita gente não sabe também desse trágico acidente que foi, que você falou agora. 21 de março de 1989, terça-feira. O vindo Dorival, de Manaus. Doriva, né? Dorico. Voo 801. Boa pra caramba. Era piloto ele, acrobático. Ele estava na direita dando instrução pro Oliveira e o flight era o Gil, que na verdade era para estar o Walter Chagas e o Gil pediu para trocar com o Walter Chagas o voo. Que coisa absurda, né? Mas é isso aí. O importante é que ele tá bem, tem um filho piloto também, comandante Eduardo. Amigo meu, Edu, né, Edu? Ele e a Luana. Comando, dá aquele recado para quem tá começando. Bom, pessoal, tudo que vocês forem querer fazer na vida,
Faça-o com muito comprometimento, uma coisa chamada humildade e resiliência, com amor. Não pensar só no dinheiro, salário, quero ver se eu vou me dar bem. Não, faz aquilo com amor, com dedicação e com muito estudo. Você precisa estudar. O piloto ele é avaliado a cada 6 meses. Na verdade, ele é avaliado diariamente quando ele voa com o comandante ou quando ele voa com um copiloto ou com outro engenheiro de voo. Ele está sempre sendo avaliado. E eu sou apaixonado pela minha profissão e muito agradecido a Deus e a toda a minha família que me apoiou, o pessoal na Transbrasil, Dimitrov, Passos e o pessoal na Latam e agora nessa nova empresa que eu estou ingressando e muito feliz. Muito obrigado. Ah, legal, comandante. Vai vir mais vezes aqui para contar as novas aventuras pra gente. Se Deus quiser. Muito obrigado pela entrevista, gente. Obrigado, viu? Fica no Porto de Angar, até o próximo programa. Dá aquele badalão no sino do programa e continue com a gente, tá bom? Até mais, valeu, obrigado.